Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias. Olá, eu sou o Fábio Aniende. Olá, eu sou o Felipe Fares. Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. HQueiros, eu sou Diego Lima e se você acha que o Thor virou comédia no cinema, você tá muito errado. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares. Olá pessoal, e hoje nós iremos ler um HQ que ele só tem palavras pra gente conseguir entendê-lo, senão ia ser muito estranho ler ele, hein? Ia ser um... Como é que sapo faz? Ele coacha? É tipo isso. É. Tipo isso, né? Cara, eu adorei quando ele coloca, né? Não, estamos colocando aqui os animais falando, porque senão ia ficar muito difícil compreensão para vocês. É, coisas da época. Sim. Animal. E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aniende. Fala pessoal, aqui teremos a prova de que a dignidade não escolhe forma. Nossa senhora, hein, meu? Se você é digno, você vai levantar o martelo. Sim, você herdará o poder de Thor. Demais, cara. Hoje então a gente vai falar de Thor, o Sapo do Trovão, lançado em 1986, talvez pelo escritor que mais entendeu o personagem. Bom, na minha opinião, sim. Na minha opinião, Walter Simonson, melhor run do Thor até hoje dos que eu acompanhei, lógico, né? Mas eu acompanhei vários. E o Walter Simonson, até o momento, é o campeão, hein? O cara é demais. Ele transformou o Thor no sapo, cara. O pior é que fica bom, mano. O cara criou o Billy Raio Beta. Assim, fora a parte do sapo, tem razão. Bill Raio Beta, putão. É uma puta adição ao lore do Thor, cara, sensacional. Assim, ele fez muita coisa bacana, muita mesmo. Eu acho que ele ficou uns 4 anos escrevendo o título. Ele é um dos poucos artistas, né, que produziu, assim, para um único personagem. Talvez ele com o Joe Byrne no quarteto. Então a gente vê que são caras que entendem realmente, né, o que estão fazendo. Imagina você passar 4 anos desenhando e escrevendo sobre um personagem. Cara, você deve ter tanto apego, né, mano? Deve ser algo do tipo, depois que separa, você nem quer ler as histórias dos outros, tá ligado? Não, tipo... cara, porque tipo, é seu filho, né, velho? Você não quer ver o que os caras estão fazendo, né, mano? Pois usando as palavras lá do vocalista do Journey, né? Tipo, é como se estivesse pegando a minha garota, cara. Alguma coisa assim, velho. Pois é. Mas o Diego falou um negócio interessante. O Thor do Walter Simonson, ele é rankeado entre os grandes runs dos personagens, junto com o Quarteto Fantástico do John Byrne, os X-Men pelo Chris Claremont, Demolidor pelo Frank Miller, Jorge Pérez com a Mulher Maravilha. Jorge Pérez com a Mulher Maravilha, etc. Então o Thor do Walter Simonson é nesse nível. Assim, a gente pegou a história do sapo porque é bem inusitado, mas a gente poderia ter pego a descida dele no inferno pra enfrentar a Hela, a saga de Surtur. A saga de Surtur, ela é anterior nessa história. Algumas edições anteriores, sim, algumas. Não imediatamente anterior, mas um pouquinho antes. O próprio Raio Beta é fenomenal a história dele, né? O Raio Beta é logo no começo, assim, a primeira edição do Thor do Walter Simonson, ele já enfia o Raio Beta no meio. Talvez essa liberdade que o Walter Simonson tinha com o Thor, ou construiu, né, ao longo do tempo, também vem muito do que o personagem era. Porque, se eu não me engano, os primeiros 20 anos do Thor, ele era meio que genericão, tinha umas histórias genéricas, então ele falou assim, pega esse personagem aí e vamos ver o que dá. E aí deram pra um cara viajar nas ideias, né? Assim, aí eu vou discordar, porque o Thor, no começo da Marvel, ele era um dos campeões de venda. Ele era, inclusive, ele era um dos preferidos do Jack Kirby, inclusive. Tanto é que logo no começo da Marvel, o Jack Kirby fazia tudo. Teve uma época que ele falou, parou, vou ficar só com alguns porque não tô dando conta. Que da hora, meu. Aí ele ficou com o quarteto e com o Thor. E ele pirava, ele dava uma viajada no Thor. Tanto é que, falando um pouco do próprio Walter Simonson, ele era um estudante de geologia, se não me engano, ou paleontologia, ou alguma coisa assim. E aí, em 1969, ele se deparou com uma edição do Thor
do Stan Lee e do Jack Kirby. Meu, e ele pirou. Tipo, era uma época que a Marvel tinha o quê? 10 edições na banca. Ele comprava todas e ele falava, ó, o Thor sempre foi meu preferido. E aí ele resolveu, cara, não, eu vou no geologia, caramba, cara, eu vou fazer isso aqui, eu vou me dedicar aos quadrinhos. E aí, 14 anos depois, tá lá ele assumindo a revista do Thor. Nossa, que animal. E dá pra ver pelo traço dele que ele tem bastante influência do Jack Kirby. Assim, um traço meio quadradão, meio rústico, umas imagens bem dinâmicas, poderosas. Assim, bem, assim como o Mike Mignola, o Walter Simonson também pode ser... e o John Byrne e todos os outros, né? O Walter Simonson também é um herdeiro do Jack Kirby. Mas, nessa história em especial, ele resolveu homenagear um outro autor que fazia a cabeça dele ainda antes do Jack Kirby, e um autor que ele nem sabia o nome, mas já adorava e já seguia. Que é o seu querido, né? E de vocês também, né? Karl Barks. A lenda dos quadrinhos Disney, lenda né? dos quadrinhos Disney. Então ele resolveu transformar o Thor num sapo para homenagear os quadrinhos Disney do Karl Barks e seus animais antropomorfizados. Cara, genial, né? Sabendo disso, talvez a ideia de transformar o Deus do Trovão em um sapo faça mais sentido, né? Fala, pô, se essa era a intenção, ele conseguiu com êxito. Sim. Podia ter transformado num pato, né? Nossa, já pensou? Ia ser mais a cara a homenagem, né? Já pensou, hein? Mas ninguém ia levar a sério, né? Um pato bravo. O sapo, ele passa mais aquele rosto, né? De nervo. E o Pato Donald não é bravo o suficiente pra você? Eu acho que ele apanharia do Thor sapo aqui, hein? A verdade é que se fosse um pato, não ia conseguir levantar o Mjolnir, né? Bom, pessoal, temos recado pra hoje? Opa, temos sim. Vamos ver aqui o recado do Carlos Pinheiro, lá de Santos, São Paulo. Demorou. Boa tarde, HQeiros, tudo bem? Tava ouvindo aqui o episódio sobre o Superman aqui. Vocês falaram que o Mitsuplik não é um vilão conhecido? Como assim? Eu que tenho 42 anos, eu acho que a galera da minha idade aí cresceu vendo o desenho animado da Liga da Justiça e ele era um vilão recorrente. Gritava toda vez, Mitsuplik, se multiplique! E a Liga tinha que ter o trabalho de fazer ele dizer o nome ao contrário. Bom, beleza, isso aí, valeu, brigadão. Fala aí, Carlos, beleza? Cara, obrigado aí pelo comentário, pela participação. Eu vou deixar pro Diego ou pro Felipe falarem o nome do personagem, tá? O nome do vilão. Cara, quando a gente quiser não conhecido, assim, é um vilão clássico do Superman, com toda certeza, mas acho que foi mais no sentido de dizer que não chega aos pés de um Lex Luthor, um Brainiac, Darkseid, ou alguma coisa assim. Não foi sempre foi um personagem mais voltado pra galhofa, apesar dos poderes, né? Não tanto pra ser um perigo real pro Homem de Aço. Acho que foi mais nesse sentido. E agora, eu não tenho essas memórias aí do Super Amigos. Eu não me lembro dele no Super Amigos mesmo. Eu também não lembrava não, viu? Até fui ver aqui no YouTube, realmente, cara, Super Amigos era um seriado que eu assistiria fácil hoje, viu? Ô seriadinho gostoso, viu? Pois é, eu só lembro do Super Gêmeos, cara. Não sei porquê, Super cara. Gêmeos era demais, né, mano? Bom, Carlos, muito obrigado. Adorei aqui a sua participação, a sua primeira participação. Espero que você volte a participar aqui com a gente. Eu também não tenho memórias desse desenho. Hoje, esses desenhos clássicos devia ter um fácil acesso pra gente que não teve a oportunidade de assistir, né? Cara, é capaz que esteja tudo no YouTube, será que não? Eu acho que deve ter uns clandestinos. Eu acho ser. que oficial não tá, mas uns clandestinos deve ter. É que tem alguns que estão oficialmente, né? É que eu não tenho hábito de procurar desenhos no YouTube. Ah, mas é legal. Fiquei curioso pra ver pelo menos o episódio que ele aparece, né? E aí, vocês não vão mesmo falar o nome dele? Ah, cara, Eu só não vou sei falar, não. como é que o Carlos falou? Se multiplica. Mitsuplixo. Mitsuplixo. Bom, é isso aí. Se você quiser participar aqui com a gente igual o Carlos fez, é muito simples, é só mandar um áudio pro nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417, ou enviar uma mensagem, né, no nosso e-mail, contato@gaqueiros.com.br. Faça também como o Carlos, que tá lá no nosso grupo aberto do Telegram. É isso mesmo. Se você quiser entrar lá no grupo aberto do Telegram, participar com a gente, trocar ideia, dar recomendação,
interaja com a gente. Estamos lá, é só você pesquisar podcast HQueiros no Telegram ou acessar a nossa bio do Instagram, que lá vai ter um linkzinho do grupo aberto. Então tá bem simples, é só chegar, tem uma galera lá a fim de trocar ideia. Bom, vamos pagar aqui nossa recompensa para nossos padrinhos, que são as pessoas que fazem esse programa ir cada vez mais longe. Bora lá. Bom, nosso muito obrigado ao Jean Correia, ao Fernando Costa, ao Felipe Mota, ao Diego Souza, ao Renato Seiji, ao Fernando Petrucci e ao Igor Gomes. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais. E aos padrinhos que não fazem parte dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. E se você gosta do nosso podcast e quer também ser um padrinho aqui, ver o nosso podcast cada vez mais longe, é muito fácil. É só procurar a gente no PicPay ou no Catarse, pesquisa lá por Podcast HQueiros e conheça nossas recompensas. Você consegue ajudar a gente a partir de R$1 e a partir de R$5 você já entra num grupo no WhatsApp, agora não é no Telegram, é um grupo fechado no WhatsApp dos nossos padrinhos e também tem acesso aos episódios secretos. Isso mesmo, toda semana você recebe um episódio a mais lá no nosso grupo. São temas diferentes, são outras abordagens que a gente disponibiliza só para os nossos padrinhos. Bom, eu acho que é isso aí. Chegou a hora de ver como é que o nosso Deus do Trovão vai se transformar num sapo. Com certeza. Não, assim, acho que a primeira curiosidade que a gente pode ver dessa edição é como as histórias naquela época eram corridas, né? Sim. A gente tem aqui um arco em 3 edições, que a gente tá falando de Thor 364 a 366 no original. E, assim, a história já começa, na verdade o Thor já tá transformado num sapo. A verdade é essa. E, assim, eu, só pra relembrar, fui ler a história anterior e, assim, era uma aventura onde o Thor tinha acabado de descer pro inferno e resgatar algumas almas de humanos que a deusa Hela tinha prendido. E assim, e aí ele enfrenta um ser superpoderoso no meio da cidade. Bem na última página aparece uma moça enfeitiçada pelo Loki, beija o Deus do Trovão e ele se transforma num sapo. É isso. Então assim, na edição 364 já começa, ele já é um sapão. É um sapão bem Sim. gordo e enorme, pra falar a verdade. Assim, e dando um contexto, em Asgard, ou Asgard, eu sei lá como é que se pronuncia, mas tudo bem. Acabou de acontecer, há algumas edições anteriores, acabou de terminar a saga de Surtur, ou seja, Surtur, o demônio que todo mundo viu no Ragnarok, que é o demônio de fogo que tem uma espadona, surge para derrotar Asgard e trazer o Ragnarok, porém ele é derrotado pela união de Odin, Thor e Loki. E no processo Odin morre. Então em Asgard eles estão de luto e eles estão tendo tipo uma plenária, alguma coisa assim, uma sessão de congresso com toda a população para eleger um novo líder. Então o Thor tá com pressa para chegar em Asgard para participar da eleição para líder, ou pelo menos para impedir, nem que seja para impedir o Loki de aprontar alguma. E é isso, porém o Loki apronta alguma e transforma ele num sapo para impedi-lo. E aí a gente vê ele se enfiando em altas aventuras, né, pessoal? Altas aventuras. Quem imaginou que o crocodilo ia ser um inimigo do Thor, né, cara? Achei isso inusitado. Eu acho legal porque, tipo, tantos, assim, vilões, né, terrenos, né, como ratos e tudo serem empecilhos quando você é um pequeno sapo, né? Assim, isso aqui é uma verdadeira comédia, né? Ele tenta ir na Mansão dos Vingadores e o Jarvis espanta ele com uma vassoura. O engraçado é o Franklin, né? O Franklin ainda tenta ajudar, falando, não, eu acho que esse sapo escreveu alguma coisa pra gente, que ele, cala a boca. Cala a boca. E assim, o Thor, apesar de um sapo, ainda se porta com toda a dignidade, né? Ele vai lá, volta pro Central Park, ele conhece outros sapos, descobre que existe uma guerra, Mano, é uma guerra, entre sapos velho. e ratos no Central Park. Não, Fábio, essa parte, óbvio que 1000 anos depois, mas, cara, me lembrou muito Beast of Burden. Sim. Porque, tipo, esse negócio de você transformar, né, tipo, a sociedade dos sapos contra a sociedade dos ratos, cara, é tão bonitinho. E os ratos são bem ratos mesmo, que eles estão planejando envenenar todo o compartimento de água da cidade pra dar um jeito nos sapos e ficar com o parque só pra eles. Então, assim, o Thor pensa, eu vou ajudar isso aqui, senão até os humanos vão se dar mal com essa água envenenada. Porque inclusive, né, até é legal o que o Fábio tá comentando, porque assim, até então parece que ele só tá se juntando com os sapos, porque assim, beleza, ele é um sapo, ele tem que se juntar aos sapos, mas o que ele descobre? Que os ratos vão tentar envenenar a água de Manhattan, né? E nessa brincadeira aí, cara,
todos os humanos vão morrer, né? Sei, o Diego comentou que o Thor Ragnarok, o Thor já era comédia antes. Cara, na época que saiu o Thor Ragnarok e começaram aquelas críticas de falar assim, o Thor não é palhaçada desse jeito, o Thor é um personagem épico, é sério e tal. Cara, mas eu lembrava tanto dessa história enquanto eu tava assistindo. E assim, o run do Walter Simonson, beleza, são histórias épicas, são histórias sérias, mas tinha bastante comédia também. Tinha um negocinho pra quebrar a tensão. Então, assim, e acho que é por isso que eu gosto do Thor Ragnarok, o filme. Gosto bastante, porque me lembra essa fase que é a melhor do personagem. Assim, eu lendo essa história, me pareceu que o Simpson, ele anda muito numa linha, uma linha muito tênue, assim, entre o cômico e o sério. Porque mesmo o Thor sendo um sapo aqui, você consegue sentir, assim, que ele ainda é um super-herói, ele ainda é divino, ele ainda é digno, né, como o Fábio falou. Mas, ao mesmo tempo, você consegue dar risada de algumas situações, né? Então, ele tem tão talento pra você não cair na galhofa ou ficar totalmente desconexo, né? Um sapo falante com um martelo andando pra lá e pra cá. Com certeza. Sim. Fala que você não ficou apreensivo com um sapo tentando levantar o martelo, cara. fala que você não pensou, caraca, mano, acho que ele não vai conseguir, cara. Cara, eu falei, eu tô na revistinha do Thor, cara. É o Thor tentando levantar o martelo na revistinha dele. Vai levantar, pô. É um sapo, cara. Uma outra coisa que também de fábula que a gente tem que comentar é o encantador, né? É a flauta do encantador de crocodilos, né? Me lembrou os irmãos Green, isso aí. Verdade. É uma fábula bem conhecida, né? O flautista, né? É o cara que no fim das contas ajuda a dar um jeito, né? Porque o Thor, pra ajudar os sapos, os sapos comentam que no subsolo do Central Park existem dragões, né? E o Thor pensa, dragões, né? Aí ele desce lá, o que são os crocodilos imensos, né? Sim. E aí o Thor dá um jeito de arrastar os crocodilos pra superfície pra eles ajudarem na guerra. E o flautista chega e meio que resolve tudo. Ele, com a flauta dele, ele atrai tanto os crocodilos quanto os ratos, né? E aí o parque fica só pros sapos. Eu imagino que a população de sapos se multiplicou muito depois disso, né? Talvez tenha se tornado uma praga. Com tudo resolvido, né? A gente vê que o Thor vai embora partindo o coração da princesa sapo que tinha se apaixonado por ele. E também do amigo dele, o Pocinha, né? É legal porque quando ele vai se partir, né? Ele conversando com o Pocinha fala, né? Eu era um ser humano que foi enfeitiçado, né? Então, tipo assim, ele fala, eu percebo que você é maior que eu, óbvio, né? Porque o Thor é um deus. Mas dá a entender, só que ele falou, mas a minha vida aqui tá boa, né? Tipo, então, pô, ele abdicou da vida de ser humano dele, né? Cobradores de impostos, né? Você sapo. E, bom, já que vocês comentaram também, cara, essa cena onde ele levanta o martelo, porque ele percebe qual que é o nome dos cavalos dele lá. Na verdade são 2 bodes. Tangrins e Tangrast, alguma coisa assim. Só um parênteses breve sobre... essas são características do Thor da lenda. Do Thor da mitologia viking mesmo. O Simonson trouxe algumas outras coisas que até então os autores anteriores não tinham trazido, como a presença desses bodes, ele usar um cinturão de força quando precisa. Isso era tudo coisas do Thor da mitologia que até então não tinha aparecido pro Thor dos quadrinhos. E é legal também que quando eles chegam, eles começam a conversar com o Thor fala, pera, mas vocês sabem que sou eu? Ele falou, claro, você pode estar em outro corpo, você pode estar pequeno, mas você nunca vai deixar de ser o Thor, né? Eu adoro essa parte em que o sapo faz de tudo pra erguer o martelo, e assim... Pra mostrar que ele é digno até como sapo, né? É 2 páginas inteiras de sofrimento e os ratos estão vindo pra atacar ele, meu. E ele fala, acho que minha coluna vai quebrar. E aí ele consegue levantar e ele precisa segurar com as patas, né? Nossa senhora. E aí sim ele vira o sapo do trovão, né? Até então ele não era. Aí ele já tá do tamanho do Bill Raio Beta, né? Ele já virou humanoide, né? E assim, acho que talvez essa é uma falha... Não diga uma falha, mas talvez um ponto fraco da história. Porque assim, a gente são 3 histórias, a gente tem 2 de Thor como sapo normal, entre aspas,
E só na última ele vira o Sapo do Trovão. Então assim, eu queria ver mais Sapo do Trovão no fim das contas, né? Onde é um sapo com as vestes do Thor segurando o martelo e cavalgando uma biga com os bodes. A gente tem que ressaltar aqui que nessa história é um personagem que, lógico, não podia faltar, é o Loki, né? Um dos responsáveis, né, por essa situação do Thor. E que, como sempre, ele tá aprontando. E ele tem um destaque, né? Tem um destaque. E eu acho que ele é fundamental nessa história. Ele já aprontou essa pra cima do Thor. E agora o próximo passo é convencer os cidadãos de Asgard de que ele deve ser o escolhido para suceder Odin na liderança do reino. O Thor era o favorito, né? O Thor com certeza era o favorito. Por isso ele deu um jeito do Thor não poder ir. E aí, assim, a gente vê como o Loki é matreiro. Porque o Heimdall bota um cara disfarçado de Thor com um martelo falso e o Loki descobre, se aproveita disso e ergue o martelo falso na frente de todo mundo pra todo mundo pensar que ele é digno. Essa parte é muito da hora, meu. O Loki bem escrito, né? Ele é um baita do personagem. É isso aí. E bem na hora que ele tá lá com o martelão, tal, se mostrando, chega o Sapo do Trovão pra resolver. Um detalhe também que a gente deixou passar, porque a gente tava falando do jogo na ótica do Thor, né? Mas eu acho que assim, ela é uma história que tem bastante da galera de Asgard, né, Fábio? Também, né? Do Randall, eu achei bem bacana, assim, bem bacana, porque, tipo, mostra que todo mundo lá, tipo, pode não ser o Thor, mas todo mundo lá é um bom herói, né? Sim, e tem uma participação, né? Sim. O próprio Volstagg. Sim. Como é que os caras podem falar que o Thor sempre foi um negócio épico e sério com um personagem como o Volstagg lá no meio? E o Volstagg tá lá desde sempre, desde a época do Jack Kirby. Então, sei lá, às vezes o pessoal é meio esquecido. Ou não conhece mesmo. Ou não conhece, ou isso, né? Ou não conhece, cara. Às vezes é só a opinião de algum influencer que ele gosta e viu, que também não assistiu, e aí vai. Né, mano? É verdade. E assim, a gente vê o confronto, né, do Sapo do Trovão com o Loki. E o Loki tem muita dificuldade em parar de rir, né? Quando enfrenta o sapo. Cara, querendo ou não, por algum momento você quis ver seu irmão Claro. transformado num sapo, cara. O Loki devia estar se divertindo Totalmente, muito. Não, cara. é verdade, é verdade. É assim, como toda comédia, as coisas acabam se resolvendo por um acidente, né? A gente vê que o Loki tirava as energias pra manter a magia do Thor transformado em sapo, ele tirava as energias da espada do Surtur. E o Volstagg, assim, completamente sem querer, acaba destruindo esse maquinário, assim, ele encosta numa pedra que causa uma avalanche. Não, é engraçado, né? Porque ele vai lá com a filha dele, que a filha já tá febril pelo feitiço que tinha lá, que ela tinha encontrado. Ele começa a passar mal. Quando ele tá passando mal, ele sem querer encosta na pedra e desmorona tudo, né? Totalmente aleatório. Totalmente né, aleatório. Totalmente aleatório, cara. Completamente. Mas tá perdoado, né? Tá perdoado, ajudou o Thor, tá legal. Ajudou, é isso aí. E aí o Thor se destransforma bem na hora em que os cidadãos de Asgard chegam pra testemunhar o que tá acontecendo entre ele e o Loki. Essa parte eu acho muito da hora, velho. O Loki vai lá, ele começa a falar pra enganar as pessoas de novo, e o Thor só vira e fala: ô Loki, você não acha que suas palavras vão ter mais peso se você segurar isso aqui? E joga o Mjolnir na mão dele. E aí o Loki cai pra trás. É incrível, cara. Muito legal, cara. Muito legal. É uma história curtinha, né, cara? Sim, bem curtinha. Bem curtinha, mas é aquilo. É bem fora da caixinha pro personagem, né? É bem fora da caixinha, mas você vê que não altera as características básicas dele. A dignidade dele está lá, o conflito com o irmão está lá, os conflitos do reino estão todos lá. Então, assim, é um autor no seu auge, em sua maestria. Personagens secundários, né, também. Muito legal, cara, muito legal. Eu acho legal o valor que ele dá. Sim. Eu também gostei pra caramba, meu. Bom, só comentando rapidinho, quem tiver interesse nessa história, ou o Run do Walter Simonson, a editora Salvat lançou todo o run do Walter Simonson em 3 volumes, aquela coleção Marvel Edição Especial Limitada, da capa azul.
E vem até uma caixa pra você guardar as revistas, é bem bacana. Acho que nos últimos meses aí, por conta da pandemia, a Salvat tem feito várias promoções no site deles. Olha que essas coleções capa azul eu tenho vontade, viu? Tem aquelas capa preta, mas essa capa azul é muito legal, velho. Cara, as capas azul acho que são as únicas coisas que eu peguei da Salvat, cara. Porque assim, pô, é perfeito, Da hora, cara. mesmo. É assim, é o personagem, é o run inteiro do personagem por um autor. Fechou, é isso aí. É muito bom. Nessa época sim valia a pena você ter uma revista mix, porque era certeza de histórias boas, diferente de hoje em dia. Aqui no Brasil ela saiu pela Super Aventuras Marvel. A primeira vez que saiu no Brasil foi pela Editora Abril, dentro da Super Aventuras Marvel, que pode-se dizer que foi talvez a melhor revista da Editora Abril. Porque tinha o Thor do Walter Simonson, o Demolidor do Frank Miller. Caraca, hein? Por um tempo teve os X-Men, teve histórias do Mestre do Kung Fu, Conan, Doutor Estranho. Assim, realmente a nata tava ali. É uma baita coleção. Uma baita coleção. Pena que era em formatinho e tinha um monte de cortes, né? Mas Normal, né? Normal. tá valendo, né? Ainda bem que isso não acontece mais, né, Fábio? Ainda bem que não acontece. Cortes eu acho que não acontece não, cara. Então, não acontece, por isso. Cortes eu acho que não. Erros de tradução pode ser. Isso acontece até hoje. Balões em branco, erros de português, nossa, isso é incrível. Isso é incrível. Exato, exatamente. Bom, pessoal, acho que é isso aí. Se você já curtiu essa história ou curte o herói, né? Porque a gente tem lá a imagem que o Thor é isso, é aquilo, mas não, ele já foi até sapo, cara. Então, tem de tudo nos quadrinhos, já aconteceu de tudo nos quadrinhos. Bom, então se você quiser acrescentar aqui alguma coisa no nosso podcast, é muito simples, é só mandar um e-mail para contato@hqueiros.com.br ou envie um áudio de até 1 minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, @podcasthqueiros, e considere ser nosso padrinho. E participe do nosso financiamento coletivo, somos no PicPay, no Catarse. É só acessar lá e conhecer as nossas recompensas. Bom, pessoal, é isso aí. Conto com vocês na próxima semana. Com certeza. Com certeza. Beleza, valeu. Falou! Falou!